Queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Meus amores, tenho em mãos o material de vocês, tá? Para a nossa correção aqui da revisão. Hoje a gente vai estar corrigindo a revisão de redação e ortografia. E procurem aquele lugarzinho, aquele nosso lugar bem aconchegante, bem tranquilo, para que vocês possam ter bastante atenção e retirar alguma dúvida que tenha ficado durante as nossas aulas, tá certo? Vamos à primeira questão. Nós falamos durante os nossos estudos, as nossas aulas, sobre o gênero textual texto de opinião. Texto de opinião é um texto publicado em jornal, revistas ou internet, né? Que, além de informar, apresenta a opinião, a posição do autor em relação ao fato ou ao tema discutido lá no texto, ok? A gente viu que o texto de opinião ele pode ser encontrado em jornais, né, internet, e a diferença entre o texto de opinião e a notícia é que, como o nome já o diz, o texto de opinião ele vai emitir também a opinião da pessoa que está escrevendo, diferente da notícia, que simplesmente coloca o fato para que você mesmo tenha a sua opinião. Leia o texto abaixo. Geração do celular. Quem escreveu foi Inaê Soares da Silva. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para a leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. E até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como um bom dia, um por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças e os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual, para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Bom, a gente percebeu que esse texto, né, nesse texto, a autora, ela esclarece, né, ela dá a sua opinião e ela usa argumentos, justifica a opinião que ela deu, que é uma das características do nosso texto de opinião. Deve ter a introdução, deve ter o argumento, a justificativa e também, né, a conclusão do texto. Então, a gente viu que a autora, ela usou, né, argumentos pessoais e também usou argumentos estudados, quando ela disse que os pesquisadores, né, eles avaliam que o uso do celular está um pouco exagerado. Nós estamos vivendo em um momento em que a gente precisa, de fato, estar muito em contato com as pessoas virtualmente. Porém, ela acrescenta que, vamos supor que se nós não estivéssemos nesse problema de pandemia, independente disso, bem antes de iniciar a pandemia, a gente via que vocês, crianças, principalmente, estão muito vidrados em celular, em jogos, os adultos todos, e isso atrapalha a socialização real, pessoal de cada pessoa. De acordo com o texto, responda. Qual o assunto do texto de opinião? Esse texto fala sobre o quê, gente? Sobre o uso excessivo do celular. Na letra B, a finalidade do texto é, quando a autora escreveu esse texto, o que ela queria mostrar, o que ela queria dizer para as pessoas que vão ler esse texto?
que ela queria informar sobre o avanço das tecnologias, apresentar dados históricos sobre as redes sociais, apresentar um ponto de vista para convencer um leitor, ou informar sobre a importância do celular na comunicação. O que vocês acham? Então, a gente pode afirmar que ela queria apresentar o ponto de vista dela, a opinião dela e convencer o leitor sobre o que ela estava falando, sobre a opinião, a justificativa que ela queria dar naquele texto, certo? Letra C. Leia novamente o texto, identifique e circule a opinião da autora sobre o tema abordado. Em seguida, reescreva-o abaixo. Então, lá no texto, você vai observar que tem essa passagem onde a autora, né, ela fala a opinião dela. O que ela acha a respeito desse uso excessivo do celular? Quando ela diz, os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Então, ela utilizou essa justificativa, essa opinião dela, para falar a respeito do uso excessivo desse aparelho. Na 2, no trecho, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa que os usuários passam muito tempo no celular, ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. Podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos ou são obrigados a usarem o celular. Quando eu digo ficam vidrados, o que eles ficam fazendo? O que essa expressão quer dizer? Quer dizer que as pessoas passam muito tempo no celular, né? Passam muito tempo vidrado ali, ó, parado observando o celular. 3. Que argumento a autora usou para defender a sua opinião sobre o tema abordado no texto? Lá no texto também você vai observar que, como eu havia dito, ela usou argumento, a justificativa, para dar ênfase, para que você pudesse entender a opinião dela a respeito do tema que ela estava discutindo. Quando ela diz assim, ó, acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como um bom dia, por favor, são raros, certo? Então, esse é o argumento, a justificativa que ela utilizou para colocar para você, leitor, quem fosse ler o texto dela, sobre a opinião, certo? 4. O que a autora quis dizer ao escrever? A comunicação que prevalece é a virtual. Como a gente pode ver, né, que a comunicação por meio de aplicativo de celulares está se tornando mais frequente. Então, é o que prevalece. Quando ela diz a comunicação que prevalece é a virtual, ela quis ao mesmo tempo dizer, meus amores, que a comunicação, essa comunicação entre as pessoas por meio de celulares, né, é que está crescendo cada vez mais. Quinta questão. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para diminuir os problemas causados no celular? Então, ela deu opinião, argumentou, justificou e ela também fez uma proposta, ela deu uma ideia de como diminuir esses problemas causados pelo celular. Ela disse que temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual, para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem muitas selfies e dar preferência a um bate-papo, olho no olho. São algumas situações que fortalecem, né, o relacionamento e o amor entre as pessoas. Essa foi a solução, alguns exemplos que ela deu para que a gente pudesse diminuir, né, esses problemas causados com o celular. A letra X pode representar diferentes sons, dependendo da palavra em que está inserida. Leia o texto abaixo. Como a gente viu, o X ele tem vários sons. Quando ele é pronunciado na palavra, então, ele emite alguns sons diferentes, né?
como ele pode ter o som do CH, ele pode ter som do S, do SS, do Z, também do SC. Então, de acordo com o que a gente fala a palavra, pronuncia, o X ele pode ter diferentes sons. Então, a gente tem que ficar atento na hora da escrita, tá bom? Quem mandou mexer no cachorro? Menino xereta, muito exibido, mexeu no cachorro e se deu mal. Agora corre de medo, exclamando, socorro, segura esse animal. Então, aqui a gente viu que tem algumas palavras com a letra X. Então, vamos aqui observar como eu vou grifar para vocês. Nós temos xereta, exibido, mexeu. Temos também exclamando, certo? Então, a gente aqui no texto, ó, vai primeiramente observar, a tia já grifou para vocês aqui as palavras que são escritas com X. Logo depois que você sublinhou, você vai escrever essas palavras no quadro abaixo de acordo com o som pronunciado. Como eu havia dito, X com som de CH, X com som de Z ou X com som de S. Quando eu digo, ó, mexeu, logo eu escuto CH, mas a palavra é escrita com X. Quando eu digo também xereta, é o caso também do X com som de CH. Já quando eu digo exibido, a palavra pronunciada tem um som de Z. E quando eu digo exclamou, a palavra pronunciada, escrita com X, tem som de S, tá, meus amores? Fiquem bem atentos à escrita dessas palavras. Outro assunto que também trabalhamos durante as nossas aulas foi o gênero textual reportagem, tá? A reportagem é um texto jornalístico que tem o objetivo de expor informações mais detalhadas sobre determinado assunto, de interesse das pessoas, né? Eles podem ser impressos em jornais, em revistas, ou digitados, né? E colocados nos canais, né, de internet. Então, leia com atenção a reportagem a seguir. Curiosidades sobre os refrigerantes. Olha que interessante. A bebida que hoje conhecemos era vendida somente em farmácias. Antes da gente continuar o texto, eu quero que vocês observem que na reportagem, a estrutura da reportagem ela é bem parecida com a notícia, tá? A diferença é que a reportagem ela dá mais detalhes, ela é bem maior do que uma simples notícia, tá? A reportagem, antes dela ser exibida, antes dela ser falada ou escrita, ela é pesquisada, é estudada para que ela possa repassar a você, ou a quem for ler, ou ver, ou assistir, os detalhes, né? Onde aconteceu, como foi. Então, ela é bem mais detalhada que uma notícia. Outra coisa na estrutura, o título, logo depois nós temos também o subtítulo, assim como a notícia. Os primeiros refrigerantes surgiram em 1676 em Paris. Na verdade, a mistura era mais um suco artificial do que um refrigerante. Nela continha água, sumo de limão e açúcar. O refrigerante, como conhecemos com a mistura de gás e água, foi inventado só em 1772 por Joseph Priestley, que desenvolveu as pesquisas que levaram ao descobrimento da água gaseificada. Porém, essa mistura só foi comercializada em 1830, exclusivamente para experimentos farmacêuticos, como, por exemplo, na ajuda do processo digestivo. As duas maiores fabricantes do mundo, Coca-Cola e Pepsi, também foram pioneiras na história do refrigerante e suas fórmulas tiveram o mesmo fim, ajudar na digestão de pessoas. O farmacêutico John Pemberton criou uma mistura de cor caramelo e a juntou com água gaseificada. Frank Robinson batizou a bebida de Coca-Cola. E eles começaram a vendê-la nas farmácias por preços bem pequenos. E após alguns anos, o refrigerante foi sendo consumido por milhões de pessoas e passou a ser vendido também em supermercados. Então, observem que essa reportagem, né, ela fala, foi feito estudo, foi feito todo um processo de desenvolvimento para que você pudesse ter um assunto bem mais detalhado. Qual o título da reportagem que você leu? Então, você vai voltar lá na reportagem, vai ver o título, né? Curiosidades sobre os refrigerantes.
Na letra B, copie o subtítulo da reportagem. Como eu falei para vocês também, o subtítulo, gente, ele dá uma informação a mais a respeito do que você vai saber durante a reportagem. Então, a bebida que hoje conhecemos era vendida somente em farmácia. Então, a partir do subtítulo, você vai ter uma ideia maior do que você vai ler nessa reportagem. Quem é a autora dessa reportagem? Lá no finalzinho tem também dizendo que é a Ana Carolina Furtado. De acordo com o texto, quais foram as empresas pioneiras na fabricação de refrigerante? Foi quem? A Pepsi e a Coca-Cola. Oitava questão. A opinião, gente, é um ponto de vista de cada pessoa, né? Pessoal, como eu já tinha dito para você. Leia o trecho da reportagem abaixo e escreva um pequeno texto defendendo a sua opinião a respeito do assunto. O que você vai fazer? Você vai ler a reportagem que está a seguir e vai sempre se observar a esses detalhes. Um texto de opinião deve ter título, introdução, argumentos, a opinião, a conclusão e não esqueça de caprichar na letra e usar adequadamente os sinais de pontuação. Lembrem-se de que, como é feito um texto de opinião, observem os exemplos que a Tiane já fez com vocês durante as aulas e produza o seu texto de opinião baseado nesse tema. Meio ambiente para as crianças. Uma das atitudes mais importantes que o ser humano pode ter hoje é preservar o meio ambiente. Porém, ter no futuro um planeta sustentável e rico em recursos naturais tem sido um grande desafio para a humanidade. É preciso repensar a maneira como o homem trata o meio ambiente, através de desmatamentos, caça e pesca predatórias, poluição, perca da biodiversidade, desperdício de água, dentre outras séries de problemas. E quando se fala em futuro, não podemos nos esquecer de quem serão os principais agentes deles, as crianças de hoje. Por isso, quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as chances de despertar a consciência pela preservação ambiental. Este tipo de disciplina deve estar presente já na pré-escola. Então, você vai dar a sua opinião a respeito do meio ambiente. Você, enquanto criança, em que você pode ajudar na preservação desse meio ambiente? Que a opinião você tem a respeito desse texto? Qual argumento você vai utilizar para defender a sua opinião? E outra, para enriquecer mais ainda o texto, quais as dicas que você pode dar para as pessoas, para os maiores, a respeito desse tema, né, meus amores? Então, eu desejo a vocês bom estudo. Não esqueçam de sempre voltar um pouquinho o texto aqui a nossa aula, se você tiver dúvidas ainda, tá bom? E um cheiro, meus amores. Até a próxima aula.